Bem-vindos e bem-vindas, estamos aqui hoje para apresentar o programa Êxodo Urbano Urgente. Eu vou falar por que esse êxodo urbano é urgente, vou trazer vários pensadores, pessoas que vêm estudando o colapso, e por que o caminho para uma vida mais ecológica, o caminho para uma vida mais autônoma, passa necessariamente pelo êxodo urbano, passa necessariamente por sair das cidades verticais, superpopulosas, e ir para cidades pequenas, para áreas periurbanas e para o território rural. Compartilhar vários autores com vocês, vou falar para vocês dos riscos e como a gente pode fazer uma transição mais acertada, economizando em erros, tendo mais acerto com as propriedades e reforçando os porquês esse êxodo é tão importante nesse tempo atual e porque ele precisa ser feito com planejamento e com urgência, mas não com pressa. Eu me chamo Eurico Viana e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre como fazer a sua transição, o seu êxodo urbano, da maneira mais acertada possível, economizando erros graves, encontrando pessoas importantes no caminho e transformando essa jornada num caminho prazeroso que vai te mostrando ao longo dos passos dados que você está na direção certa. Eu trabalho com planejamento rural há bastante tempo, morei na Austrália há quase 15 anos, vim da Austrália para cá durante a pandemia, e tem ajudado centenas, literalmente centenas de pessoas no Brasil a planejar propriedades rurais, a planejar o êxodo urbano, a construir a transição. Muito afortunado, tenho uma equipe de pessoas muito bacanas que trabalham comigo num projeto recente que eu estou fazendo que vocês vão conhecer hoje aqui nessa apresentação. Eu estou escrevendo um livro que chama Meu Caderno de Ida para o Campo, e uma das pessoas que participou muito do meu trabalho e enfim, hoje compõe a equipe junto comigo, é a Luciana Jansen, e ela está fazendo a ilustração desse livro. Então, sou muito afortunado no sentido de ter pessoas muito talentosas e muito alinhadas com o meu trabalho. E aí, além de ter participado do meu trabalho para planejar a transição dela, a gente hoje toca esse projeto do livro juntos, e vocês vão conhecer um pouquinho dela também. Eu fiz um doutorado em desenvolvimento comunitário, e enquanto eu fazia esse doutorado, uma professora minha disse que eu tinha muita vocação para a questão dos projetos de desenvolvimento comunitário. E de fato, na minha vida eu trabalhei muito com projetos sociais e depois socioambientais. E essa paixão de encontrar os recursos internos de um lugar ou de um grupo de pessoas para fazer com que esse grupo desenvolvesse mais autonomia, mais viabilidade, ganhasse condições mais dignas de trabalho e de vida, o meu doutorado acabou indo muito para esse lance do desenvolvimento comunitário. Muito embora o centro dele tenha sido as expressões culturais e não necessariamente o desenho ecológico. Mas no meio desse trajeto do doutorado, eu acabei caindo muito para o desenho ecológico. Planejamento de propriedades rurais, alfabetização ecológica, estudei muito a escala de permanência da linha-chave, e o gerenciamento holístico, que é uma abordagem desenvolvida por um ecologista zimbabuano, que é o Alan Savory. E essas duas abordagens foram muito transformadoras na minha vida, no sentido de leitura de paisagem, de alfabetização ecológica e de gestão e planejamento, inclusive da dimensão financeira do nosso viver no campo. Então, nos últimos anos eu tenho desenvolvido esse trabalho e ajudado centenas de pessoas. A minha missão, além dessa missão que eu estou aqui hoje com vocês de planejamento de uma transição segura, de um êxodo urbano urgente, mas feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, a minha missão de vida mesmo tem sido plantar pessoas no campo, tem sido buscar o espaço territorial onde as pessoas podem desenvolver uma vida com liberdade, com dignidade e com autonomia de fato. Vou conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria trazer para vocês um pouco das pessoas que têm participado do meu trabalho. Eu vou trazer para vocês depoimentos de alguns alunos, pessoas que participam do meu trabalho e que têm se beneficiado muito dessa organização, desse planejamento e dessa alfabetização ecológica que mostra para a gente a urgência do nosso tempo. Eu acho importante vocês se familiarizarem com as pessoas que têm buscado o meu trabalho e que têm se beneficiado dele. Eu sou o André, da Ecopolo Catuçaba, que é um projeto de agroecologia, permacultura, né, e bioconstrução, que está tocando eu e minha companheira Kênia. E a gente começou a transição, compramos a terra em 2021, né? E começamos a construir no final do ano nossa casa de bioconstrução.
E agora faz 3 meses que a gente conseguiu terminar. Então nesse meio tempo a gente teve filho e tal, foi uma transição mais rápida quando a gente descobriu a criança, né? E nosso contexto aqui, nós queremos desenvolver uma propriedade agroecológica, cultivando a maior parte do nosso alimento, criando nossos animais, para que a gente possa comer um alimento mais saudável. E com isso mostrar para as pessoas que é possível viver no campo, né? De forma conectada também com a cultura, com os conhecimentos locais e produzir alimento e viver da terra. E eu conheci o trabalho do Eurico no Instagram já há um bom tempo atrás. Eu já acompanhava há mais de 5, 6 anos mais ou menos. Acabei entrando para a turma dele e foi assim um divisor de águas assim da nossa transição, né? Porque o conhecimento e o conteúdo que ele passa é muito rico para quem está nessa caminhada de transição e tal. Me abriu a visão de várias coisas que eu não tinha percebido ainda, né? Da transição para o campo, como enxergar as coisas de planejamento rural, questão do gerenciamento holístico, né? Você pensar a sua vida como um contexto geral, não só dividir trabalho e pessoal, é tudo uma coisa só, então você tem que ter um contexto bem escrito, bem pensado, né? E rever essas coisas que você escreveu, a questão do bullet journal também, que foi introduzido pelo Vitor pra gente, né, através do Eurico. E foi assim, hoje eu estou usando já tem mais de 1 ano e meio mais ou menos e venho gostando bastante. Tem me ajudado a organizar algumas ideias e não ficar com a cabeça cheia de coisas, né, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o trabalho do Eurico tem sido muito enriquecedor para mim, assim, para eu estar onde eu tô agora no momento, né, no transição. Eu já estou morando no sítio tem 3 meses, nossos projetos estão começando a andar, coisa de questão de pastejo ultradenso, estamos nesse estudo também, então logo mais aí vamos ter novidade e tudo isso graças ao trabalho do Eurico, ao que a gente aprendeu, né, com ele, em todos esses últimos anos que a gente vem estudando junto com o pessoal da comunidade, que é muito enriquecedora, muita troca boa, pessoa que está no mesmo caminho que a gente, né, a gente conversar com pessoas que estão pensando igual a gente, que estão no mesmo caminho, é muito enriquecedor para quem está nessa jornada que aos olhos da sociedade é coisa de maluco, né, e tal. Então a gente conhece os outros malucos igual nós e isso dá força para continuar. Olá, prazer, eu sou Luciana Jansen, sou designer, sou mãe. E eu conheci o trabalho do Eurico quando eu ainda morava na Austrália, em pleno contexto de pandemia e burnout. Eu estava trabalhando no estúdio de Melbourne, lá da Ford de Melbourne. Então, o que muita gente pode achar que é um sucesso de carreira, de estar num contexto familiar, morando no exterior. Eu estava totalmente esvaziada de propósito, não aguentava mais as guerras de ego. E foi falando com uma amiga minha que me apresentou tanto a permacultura, né? Você está na terra da permacultura e você conhece o trabalho do Eurico Viana, que na época também morava na Austrália, mas em outro estado. Essas duas coisas eu mergulhei totalmente e foram coisas que viraram a minha chavinha, né? Eu não consegui mais enxergar o mundo da mesma forma, né? Como se coloca uma lente e você vê o mundo de outro jeito, né? Então hoje me considero um ser em transição, porque além da transição para o campo, em que eu estou buscando e desenhando, eu sou um ser em transição de carreira também. Não consigo mais me ver dentro das grandes corporações e com a investigação no contexto holístico, estou buscando empreender dentro dos meus talentos e habilidades, né? Fiz os cursos de contexto holístico, de gestão de impacto positivo e foi me apresentado também o caderno de gestão, que foi uma ferramenta que estava me faltando para poder desenhar essa transição com métricas, com indicadores e tornar uma realidade para mim. Porque desde dezembro do ano passado, eu saí dos grandes centros urbanos, tá? A gente estava enlouquecendo em São Paulo e me mudei para uma cidade mais horizontal, aqui para o interior de São Paulo, onde estou buscando parcerias para aquisição de terra ou arrendamento e poder empreender dentro dos meus talentos. Tem sido uma honra o convite de poder ilustrar o livro do Eurico, meu caderno de ida para o campo, poder dar cor e vida e poder ajudar outras pessoas na transição para o campo, além da minha. Oi, prazer, eu sou o Vitor Mendes, tenho 30 anos, moro em Belo Horizonte. Conheci o trabalho do Eurico durante a pandemia, foi um momento muito delicado para mim, eu estava passando por um episódio depressivo, fruto da pandemia,
Eu sou músico, vivo de música e vinha vivendo de música já há cerca de 10 anos. Não vinha fazendo uma gestão boa da minha vida e veio a pandemia, eu perdi todos os trabalhos, fiquei totalmente desamparado. Então, nesse tempo, eu abriu essa janela, né, de tempo, eu voltei para casa dos meus pais e eu entrei numa jornada de estudar sobre o que estava acontecendo nesse mundo, né? E aí tomei conta do antropoceno. De repente, eu conheci o trabalho do Eurico, passei a interagir com ele, um trabalho que me comoveu desde o início pela sanidade no colocar das palavras, né, na visão de mundo, do colapso. Isso me comoveu desde o início, já ativou meus incômodos e minhas ansiedades. Nem sempre tão gostoso, mas muito necessário. Depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de Gestão e Impacto Positivo. Estou fazendo o curso de escala de permanência também. Estou lá participando da comunidade, que é algo muito valioso para mim, para essa transição, não só a transição ecológica, mas essa transição de carreira que eu estou fazendo também, reconhecendo outras habilidades e colocando elas para jogo. Inclusive, me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto Meu Caderno de Ida para o Campo, fazendo a edição de vídeos e compondo as trilhas e tudo mais, participando da produção também. E tenho aplicado os conhecimentos da gestão integral dentro de um caderno único de anotações que a gente aprende na escola, e eu tenho desenvolvido minhas próprias métricas e indicadores de acordo com o meu contexto holístico. Está sendo muito bom entrar nessa jornada de transição e poder experimentar, fazer pequenos testes e coletar amostras do caminho que eu quero viver. Além disso, sou muito feliz de ter a oportunidade de fazer uma parceria com o Eurico. O Eurico fez uma letra de uma música minha e a gente batizou ela de Bem Viver. Eu espero lançá-la em breve para que todos vocês possam ouvir e se conectar com ela. Para mim é uma alegria imensa poder tomar contato e poder aplicar os conhecimentos que o trabalho do Eurico compartilha e fazer parte dessa rede potente que nos assegura e nos conduz para uma vida mais autônoma, com qualidade de vida, segurança e dignidade no campo. Essas pessoas que vocês viram agora, especialmente a Lu, participou de um programa comigo, que é um programa que eu tenho chamado de Programa do Êxodo Urbano Urgente. E esse programa tem ajudado as pessoas, tem trazido ferramentas para as pessoas planejarem, desenvolverem os princípios que cabem com as características específicas da vida de cada pessoa, de cada família, e fazerem essa transição com mais assertividade, com mais celeridade, mas com muito cuidado para errar menos, economizar mais e fazer com que essa transição realmente traga mais segurança e autonomia, qualidade de vida, e não seja uma coisa estressante que coloca a gente em risco, inclusive risco financeiro. Então, hoje a gente está aqui para falar desse programa, que é o programa Êxodo Urbano com Urgência. E a minha vida, inclusive, é um exemplo disso, né? Eu, inclusive, tem um trecho do livro que eu falo sobre isso, né? Durante a pandemia na Austrália, eu já vivia no rural e tal, e tinha horta, tinha sistema florestal, e estava com uma rotina bem tranquila, assim. E quando entraram as questões, né, das políticas de distanciamento, tal, de confinamento das pessoas, durante um tempo eu julguei que eu estava bem, porque eu vivia num lugar com bastante qualidade de vida, um lugar com abundância né, tinha horta, tinha roça, tinha sistema florestal. E aí eu corri, comprei umas galinhas para garantir os ovos também. E uns 2, 3 meses para dentro da pandemia, eu descobri uma fragilidade, né? Eu estava sem fogão a lenha e acabou meu gás, eu tive que passar por uns 3 municípios tentando buscar gás e tal. E aí eu percebi ali, né, assim, mais um nível de fragilidade, mais um nível de dependência. E a minha vida tem sido, ao longo de muitos anos, uma jornada, muito embora no começo talvez eu não estivesse muito consciente disso, mas uma jornada de reencontro, de busca de uma vida que eu tive com meu avô. Eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu com 41 anos, e o meu avô materno foi a minha figura paterna. E ele, um cara que tinha vários bichos, tinha horta, tinha roça, vivia no campo, era uma pessoa muito generalista, tinha várias habilidades, né? Sabia plantar, sabia colher, sabia cuidar dos animais, sabia
processar, sabia fazer carne de sol, carne de lata. Enfim, era uma pessoa muito habilidosa em um viver autônomo, né? Me deu várias lições. Captava água em vários pontos, trabalhava sempre com água por gravidade, ajeitava a casa sempre de um jeito que fosse mais funcional possível para desenvolver a autonomia e soberania alimentar. Um cara muito fora da curva, né? Que vivia a realidade que muitos ecologistas pregam hoje. Muito embora o viés dele não fosse necessariamente o ecológico, a vida era ecológica porque ele buscava muita autonomia. E eu tive o prazer de viver essa vida com ele, na minha primeira infância, minha adolescência, como um jovem adulto, trabalhando com ele, inclusive ajudando em alguns projetos. E depois, passando a minha vida, eu fui para o mundo, tive uma carreira internacional e tal, eu fui conhecer o desenho ecológico, eu fui conhecer os ecologistas, eu fui conhecer o que as pessoas diziam que a gente precisa viver para viver de forma harmoniosa com a natureza. E tudo que era dito, eu tinha memórias afetivas da minha primeira infância, da minha segunda infância, da minha adolescência, muito vívidas, memórias muito carregadas de carinho, de abundância, de atenção, de que eu já tinha vivido aquilo. Então meu avô era muito à frente do tempo e eu me afastei dessa vida porque a minha família, como várias famílias, querem que os jovens não fiquem no campo. Então minha família queria de todo jeito que eu fizesse concurso público, que eu tivesse uma carreira segura. E, enfim, isso me levou a durante muito tempo, buscar as minhas vocações, mas sem organizar muito a minha vida. E quando os meus filhos estavam um pouquinho mais velhos, assim, na transição ali da segunda infância e tal, um dia teve aquele clichê básico, né? E minha filha falou que, para mim, no supermercado, na Austrália, que o leite vinha da caixinha. Eu achei engraçado, brinquei com ela, mas no fundo eu fiquei chocado. Como que uma pessoa que teve a infância que eu tive, que teve o convívio que eu tive, com autonomia, com princípios ecológicos, com princípios do planejamento rural, estava criando filhos tão desconectados da nossa base alimentar, da nossa vida como um todo. E aí eu comecei a fazer um redirecionamento da minha vida. Rapidamente eu fiz uma horta de varanda, a gente morava ainda num apartamento. Aí quando venceu aquele contrato eu fui para uma casa, eram casas conjugadas assim, e aí tinha uma hortinha na frente, uma hortinha atrás. Eu fui desenvolvendo isso até que eu cheguei na condição de ter um sítio arrendado, tocar sistemas florestais, horta, enfim, Fui tentando dar para os meus filhos um pouco daquilo que eu vivi e que foi tão importante para mim na minha formação. Muito embora eu tenha levado talvez 30 anos ou mais para perceber a profundidade dessas lições. Então eu fui fazendo esse caminho de volta, um caminho de busca de autonomia. E esse caminho foi o que me trouxe também a trabalhar com outras pessoas. Por questões da vida, facilidade didática, por uma série de exposições que eu tive a várias áreas do saber, essa infância e adolescência que eu tive com meu avô, e depois a sociologia, alguns estudos de economia, de ecologia. Eu vim então estruturando um trabalho muito forte, um trabalho muito embasado para ajudar pessoas a construir essa vida mais autônoma. Então esse trabalho bem embasado, eu transferi esse trabalho da Austrália para o Brasil. Eu já trabalhava com isso na Austrália. Durante a pandemia eu precisei vir ao Brasil por questões familiares e tinha um chamado muito forte aqui, muito convite de trabalho, muitos amigos, enfim, muitas coisas se alinharam e eu acabei tomando a decisão de ficar. Eu fui chamado de doido por escolher voltar para o Brasil depois de ter uma cidadania em país de primeiro mundo, mas eu confesso que ser chamado de maluco para mim já às vezes é elogio. E esse trabalho então floresceu aqui no Brasil. Centenas de pessoas passaram pelos cursos de planejamento rural. Mais recentemente, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com o planejamento
Eu tenho trabalhado muito com a gestão, inclusive da dimensão financeira das propriedades rurais, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, viabilidade, enquanto trabalham com ética ecológica. Um trabalho muito prazeroso, muito vocacional, e eu me sinto muito afortunado, assim como as companhias que eu tenho de trabalho, eu também me sinto muito afortunado pelas pessoas que vêm e participam do meu trabalho. É importante a gente entender por que é tão necessário o êxodo urbano, por que ele é tão urgente. E a gente pode olhar para isso por vários vieses, mas o principal deles é que a gente já vive um colapso. As pessoas têm uma ideia muito hollywoodiana de colapso, acham que o colapso é uma hecatombe que acontece muito rápido. Na verdade, a gente vem com um colapso já bastante acirrado, mas ele é longo, né? Impérios muito fortes, como o Império Romano, por exemplo, levaram séculos para ruir completamente. E é interessante a gente falar do Império Romano porque pessoas que estudaram vários colapsos, né? A gente tem o Jared Diamond, que escreveu o Colapso de Civilizações, Colapso, né? Como as civilizações colapsam e escolhem ter sucesso. Não sei como é que ficou bem a tradução dele para o português. Tem o Joseph Tenter, que é um antropólogo, que escreveu o Colapso de Civilizações Complexas. O Dmitry Orlov escreveu Os 5 Estágios do Colapso. O Eric Klein escreveu um livro também sobre o colapso da primeira civilização globalizada, né? Ele fala da época daquela civilização em volta do Mediterrâneo. E todos esses autores que eu trabalho, eu compartilho muito nas minhas aulas, eles descrevem como as civilizações colapsaram antes da nossa. E a gente está cometendo todos os mesmos erros, igualzinho. Se a gente estivesse tentando seguir instruções para nos levar ao colapso, eu acho que talvez a gente não fosse tão competente, com o perdão do trocadilho, nessa missão de colapsar a sociedade. Então, o colapso ele não é tão repentino. Ele é um declínio ao longo de um tempo, né? Quem traz isso muito sobre o declínio é o David Holmgren, que foi um dos co-criadores da permacultura. Mas o fato é que nós temos uma crise muito complexa, com vários fatores interligados. Nós temos uma crise econômica. Essa crise econômica, ela não é provável de ser resolvida pelo viés político. Inclusive, foi exatamente esse modelo político que a gente tem que nos trouxe a essa crise econômica. A base dela está na matriz de energia fóssil. Nós temos cada vez menos energia fóssil disponível, ela está cada vez mais cara, e tudo que a gente faz, a gente depende do combustível fóssil. Então, para conseguir construir autonomia, a gente tem que sair disso. Mas além da crise econômica e energética, a gente tem uma crise ecológica. Inconstâncias climáticas, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, erosão do solo, desertificação de áreas muito grandes. E a gente esquece que nós somos animais. O ecossistema que aporta, né, que dá suporte para a nossa vida, é natural. E na medida em que ele vai se degradando, a gente vai ficando cada vez mais em risco de viver essas questões de forma mais evidente. As pessoas não fazem essa leitura, mas o declínio do solo, o declínio da biodiversidade, já está presente na sociedade em várias doenças, né? A epidemia que a gente tem de câncer, em função de agrotóxicos, em função de comidas produzidas em monoculturas, com adubo químico. A gente tem o aumento repentino do Alzheimer, do Parkinson, a queda abrupta da fertilidade das pessoas jovens, em função de toxicidade dos nossos ambientes e da nossa comida. Então, a crise ela é ecológica, ela é econômica, ela é cultural. A gente precisa recuperar nas pessoas a vontade, a disciplina, a força para desenvolver um viver autônomo, um viver realmente livre. E todas essas questões, quando a gente traz para um ambiente urbano, a gente percebe que a gente está realmente muito frágil.
Atribui-se na internet uma frase ao Henry Kissinger, que foi um secretário de Estado americano, que ajudou a implementar várias ditaduras no mundo inteiro, né? Vários países do continente africano, asiático, América Latina. E essas ditaduras foram implementadas para assegurar um canal livre de acesso a recursos naturais de mineração, de combustíveis fósseis para o desenvolvimento da economia americana. E a frase que é atribuída a ele diz o seguinte: quando você controla o alimento, você controla uma população. Quando você controla a energia, você controla um continente. E quando você controla a economia, você controla o planeta. Se é dele ou não essa frase, é questionável, mas um secretário de agricultura americano chamava Boots, ele falou muito sobre isso na década de 70, quando estava em plena expansão, né, dessas ditaduras, enfim. Os Estados Unidos estava garantindo acesso a recursos naturais em todos os lugares, né? E ele falava disso, ele falava que a gente poderia, o secretário americano, né, de agricultura, que os Estados Unidos poderiam usar a questão da produção de commodities, do modelo industrial de produção alimentar, como arma. Então, retomando aqui, no ambiente urbano, a gente percebe que a gente está sem autonomia sobre a comida, a gente está sem autonomia sobre a economia, porque nos resta simplesmente trabalhar para ter dinheiro para bancar tudo. A gente não tem como fazer troca, a gente não tem como investir um pouco do nosso tempo em subsistência para garantir alimento, para garantir pelo menos parte das nossas necessidades básicas nos ambientes urbanos. Então, não temos controle sobre a água da concessionária, não temos controle sobre a energia elétrica, se ela vai funcionar ou não, não temos controle sobre a distribuição dos combustíveis nos postos de gasolina, então a gente pode ficar sem transporte. Não temos controle sobre a saúde, né? Em muitos lugares a saúde é precária, em muitos lugares as pessoas têm que obedecer políticas sanitárias impostas de cima para baixo. E todo esse quadro que todos esses estudiosos do colapso trazem, estudando várias civilizações antes da nossa, descrevem um quadro muito grave de ruptura urbana, de violência, de declínio muito rápido, de doenças, de pessoas em uma situação de sofrimento muito grande, sem controle sobre suas vidas e tendo suas vidas submetidas às decisões de lideranças déspotas, que foram essas mesmas lideranças que levaram as pessoas até o colapso, e na hora do colapso, essas lideranças garantem o bem-estar das elites financeiras e são negligentes com a grande maioria das pessoas, né? Com a população em geral. Então, o êxodo urbano, ele é urgente. A direção que a gente precisa caminhar é uma direção que nos dá mais base territorial. Um lugar onde eu posso ter uma horta, um lugar onde eu posso coletar um pouco da minha água, um lugar onde eu tenho um pouco mais de domínio sobre a minha energia elétrica. E isso não quer dizer necessariamente que é um viver rural para todas as pessoas, mas com certeza é um viver menos vertical. São cidades menores, são casas com quintais. E o que é assustador do nosso tempo é que, de novo, pensadores como David Holmgren dizem que ele acha, né, ele acredita que a grande maioria das pessoas não tem mais tempo de se preparar. E aí isso tem a ver com várias coisas. Ele trabalha com 3 padrões: o padrão construído, o padrão biológico e o padrão comportamental. O que ele quer dizer com não temos mais tempo? Para a gente viver uma vida autônoma, a grande maioria das pessoas precisa recuperar saberes que não estão mais muito disponíveis na nossa sociedade. Saber fazer a salvaguarda de sementes tradicionais, saber plantar, colher e processar alimentos no quintal, hortas, roças, sistemas florestais. Saber manejar animais para manejar o nosso entorno, para produzir carne, ovo, leite, fibras naturais como a lã, o couro, são fundamentais para a gente desmamar um pouco do combustível fóssil, né, dos tecidos sintéticos, das fibras sintéticas. Então, no padrão comportamental,
ele diz que muita gente precisa muito rapidamente adotar outros hábitos, outras atividades, outros hobbies, outros interesses de estudo, e talvez a gente não tenha tempo. No padrão construído, a gente precisa reformar edificações. As nossas casas, os galinheiros, os galpões, os centros de manejo, os currais, precisam funcionar numa lógica de autonomia com relação aos combustíveis fósseis. Posicionamento com relação ao sol, com relação aos ventos, saneamento ecológico, possibilidade de painéis fotovoltaicos para produzir energia. Então, no padrão construído, leva um tempo para a gente conseguir implementar tudo que a gente precisa para construir autonomia. E no padrão biológico, a coisa ainda é mais grave. Alguns lugares têm a água já contaminada por agrotóxicos, por adubos químicos. Alguns lugares têm o solo tão degradado que é muito provável que a gente leve de 2 a 5 anos até a gente conseguir começar a produzir alimentos realmente nutritivos. Se o solo não está bom, o alimento que vem dali também não vai ser bom. E nessa situação de urgência, nessa situação de colapso iminente, de crises mais acirradas e mais frequentes na medida em que a gente avança no tempo que a gente está, a gente precisa cuidar do solo, precisa cuidar da água, para a gente ter a capacidade de produzir um alimento saudável. Então, no padrão biológico, além dos limites do tempo natural, a gente leva 4 anos para fazer um bom pomar, pelo menos. Algumas coisas levam até mais tempo. A gente leva 2 anos para um solo de uma horta ficar muito bom. Então, tem coisas na vida no campo que a gente não consegue submeter o tempo natural. A gente é submetido a ele. Então, tanto no padrão comportamental, no padrão construído e no padrão biológico, nós temos um limitante de tempo. Nós precisamos transmitir, nós precisamos reaprender, aprender e transmitir para as próximas gerações as habilidades necessárias para um viver autônomo. Nesse cenário que se forma, para a grande maioria das pessoas, não é sábio, não é seguro investir em especialização. Estude muito, se torne um excelente profissional e você vai pagar todas as suas contas com o dinheiro que você ganha. Não é seguro. Inclusive a gente tem o ditado popular, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? A gente precisa ter o nosso investimento de tempo, de atenção, de trabalho em algumas áreas diferentes, diversificadas, para garantir esse viver autônomo. Então, o êxodo urbano ele é urgente. Se a gente não fizer ele planejado, a gente vai ter que fazer ele forçado. As pessoas que hoje não querem abrir mão de onde estão ou que têm muita dificuldade, até por questões econômicas mesmo, elas são as que mais precisam sair. As pessoas às vezes falam, Eurico, você fala isso, mas tem muita gente que não tem condição de sair. Quem não tem condição de sair é a pessoa que mais precisa sair, mais precisa se planejar e fazer isso da maneira mais segura possível. Por quê? Porque essas pessoas já são as pessoas que já estão vulneráveis na economia vigente. Elas já foram abandonadas. O viver delas já é completamente vulnerável. É um paradoxo do nosso tempo que as pessoas que têm menos condição são as que precisam sair primeiro. Mas outras pessoas não saem porque elas ainda têm uma esperança, ou não querem enxergar, e ainda têm uma esperança de que elas vão conseguir construir uma vida confortável dentro do paradigma vigente. Nos países desenvolvidos, o poder aquisitivo das pessoas só cai desde a década de 70. Nós já estamos para mais de 50 anos com o poder aquisitivo real das pessoas nos países desenvolvidos caindo rapidamente. Nos países em desenvolvimento, não gosto muito desse termo, mas desenvolvimento segundo quem, né? Mas nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o poder aquisitivo caiu ainda mais. A inflação declarada nunca é a real. O nosso poder aquisitivo está sendo esmagado muito rapidamente. Então, essa esperança de que nós vamos trabalhar mais e que a gente vai conseguir chegar lá, ela não é segura, ela não é sábia. A gente precisa planejar e executar o êxodo com urgência, porque se a gente não fizer isso, a gente talvez vá ser obrigado a se adaptar numa situação muito mais difícil. Liberdades cerceadas, possibilidades de criar autonomia nas cidades muito limitadas, né? A gente tem cada vez menos privacidade,
o Estado e as empresas vigiam cada vez mais as pessoas. Então, o lugar onde a gente pode cultivar, inclusive, a capacidade de dissidência para criar autonomia, são nas cidades pequenas e no campo, as áreas periurbanas e as áreas rurais. E é urgente porque a gente precisa aprender e sedimentar esse conhecimento, é urgente porque a gente precisa preparar as novas gerações. A gente precisa de crianças e jovens capazes de plantar, de construir, de lidar com animais, de aprender com livros e com observação, com contemplação na natureza, ao invés de jovens cada vez mais submetidos às telas, aos jogos, às inteligências artificiais. Então, o tempo urge. E se a gente não planeja e executa imediatamente isso, começa esse êxodo o mais rápido possível, a gente vai ficar na mão das mesmas lideranças econômicas, políticas, empresariais que nos trouxeram até o colapso. E elas, obviamente, estão assegurando o delas. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que os grandes bilionários do mundo todo estão investindo em terra. Não é à toa. É porque... E não é só uma questão de reserva de valor, porque a terra é finita e eles estão ancorando suas riquezas em território. É porque é da terra que a gente consegue tirar segurança verdadeira. Água limpa, alimentação nutritiva, boas casas, possibilidade de saúde alternativa, de tratamentos alternativos, e inclusive onde a gente pode também assegurar mobilidade. No campo, nos lugares menos vigiados, nas áreas periurbanas, como eu falei, a gente tem a capacidade de cultivar a possibilidade de ser dissidente, né? Manter o ir e vir, manter a articulação de pessoas. Importante, inclusive, que a gente faça esse êxodo com outras pessoas, que a gente encontre pessoas que entendam a urgência desse êxodo, assim como a gente entende. A gente não vai fazer sozinho. A gente precisa de habilidades generalistas, como era o caso do meu avô, e hoje a gente não tem muito isso em uma pessoa só. Então a gente precisa da pessoa que sabe de eletricidade, da pessoa que sabe de carpintaria, da pessoa que sabe de conservação de alimentos, da pessoa que sabe plantar, da pessoa que sabe colher, que sabe processar um animal. A gente precisa de pessoas que saibam construir. A gente precisa de pessoas que saibam organizar uma educação infantil voltada para essas habilidades. Então a gente precisa de habilidades complementares muito urgentes. E a gente não vai fazer isso tudo sozinho. A gente precisa de mais gente fazendo isso junto com a gente. Então, esse êxodo precisa ser planejado, as pessoas precisam ser escolhidas e a gente precisa andar com as pessoas que estão alinhadas com a nossa urgência. Senão a gente é encarado como maluco, né? Como aconteceu comigo várias vezes na minha vida. Mas a questão é, não vá sozinho. Escolha bem o seu time, escolha bem as pessoas, porque elas são fundamentais. Não é sobre... Claro, a gente pode usar tecnologia, mas não é sobre tecnologia, é sobre companhia. Não é sobre especialização, é sobre generalização. Não é sobre fazer às pressas e sofrendo. É sobre fazer com urgência, encontrando as nossas vocações, encontrando as coisas que nos inspiram, as coisas que nos tornam pessoas melhores, e com isso a gente consegue tocar a vida de outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu faço isso aqui com muita vocação. Então, o meu trabalho toca a vida de outras pessoas, como vocês viram no começo, e isso é possível porque eu consegui, ao longo de muitos anos, trabalhar cada vez mais dentro das minhas vocações. Então a gente precisa descobrir quais são as nossas vocações e começar a planejar o nosso êxodo em torno desses primeiros chamados, dessas primeiras vocações. Uma boa chave de pensamento para a gente pensar a urgência desse êxodo é pensar as 5 áreas essenciais do nosso viver. Quando a gente estuda o desenho ecológico, áreas, por exemplo, que tiveram tsunami, terremotos, desabamentos, grandes incêndios florestais, grandes enchentes, no desenho ecológico a gente estuda como restabelecer o mais rápido possível, o mais saudável possível, a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Usando essas 5 áreas e analisando a nossa vida no viver urbano, a gente vê o quão frágil o nosso viver é hoje em dia. Veja, a moradia. Nós não temos uma moradia que nos possibilita
produzir energia, coletar energia, plantar alguma coisa, tratar um pouco dos efluentes, né? Pelo menos do que a gente usa na casa. Então a nossa moradia ela é mais um aprisionamento do que uma possibilidade de criação de autonomia. Muita gente tem a sua casa financiada 20, 30, 40 anos, uma casa que não tem utilidade real a não ser voltar para casa de noite para dormir. O contrário disso seria a gente ter uma casa que a gente pode ter uma horta, pode ter um saneamento ecológico dos efluentes, pode coletar luz solar, pode captar água da chuva. Traz autonomia para a gente. Quando a gente fala de alimentação nos centros urbanos, se não tiver os supermercados, como é que você vai ter acesso ao alimento? Nas últimas crises, ano passado, eu estou gravando aqui do Rio Grande do Sul, né? Ano passado aqui no Rio Grande do Sul, várias pessoas ficaram sem comida. Tinham áreas que desabaram e que nem os caminhões que traziam comida de fora, de auxílio, conseguiam chegar. Então, o risco na questão das cadeias alimentares muito longas é muito grande. Então, uma casa que ajuda a gente nesse sentido, e como é que é isso na alimentação? Nós precisamos desenvolver relacionamentos com os produtores. Nós precisamos desenvolver a capacidade de produzir pelo menos parte do nosso alimento. Na questão da água, né? Centenas, milhares de municípios brasileiros estão com água contaminada por adubo químico, por agrotóxicos. Algumas centenas de municípios, inclusive, têm água radioativa. E você não tem opção. É a água que chega na sua torneira, é a água que chega no seu chuveiro. É essa água que tem disponível para você dar para os seus filhos. Então, como que a gente faz para ter um pouco mais de autonomia sobre a água? Nós precisamos ocupar um território onde a gente consegue impactar de maneira positiva o ciclo hidrológico. Como é que é com relação à saúde? Centros urbanos, políticas de confinamento, políticas, enfim, seja por questões de desastre ecológico, de desastre climático ou sanitário, né? Como que você resguarda o seu direito de cuidar da sua saúde segundo o que você acredita? Como que você pode garantir a integridade do seu corpo, a sua autonomia corporal? Como que você pode garantir o seu direito inalienável ao consentimento informado? Saber o que realmente estão te oferecendo como medicamento. Nos grandes centros, a nossa capacidade de ser dissidente com relação às políticas sanitárias é muito pequena. Mas nos ambientes rurais, periurbanos, a gente ainda tem muita possibilidade de trabalhar com ervas medicinais, com terapias alternativas, buscar uma vida que a gente precise de menos remédio, né? O próprio viver mais agrário, mais rural, ele é mais saudável do que o viver urbano. E por fim a mobilidade. Nas cidades, a matriz fóssil é o que predomina. Se você não tem o diesel, a gasolina, como que você vai fazer? Se não tem o gás para você cozinhar, como que você vai fazer? Então na questão da mobilidade também, nos ambientes rurais, a gente tem a possibilidade de animais de tração, carro de boi, charrete, cavalo. Claro, estou falando aqui de um cenário bem mais radical, mas a gente tem também o ir e vir de carro, possibilidade. Eu já tive em algumas propriedades, inclusive, que tem a própria produção de álcool para o carro, tem algumas que tem biodiesel para os equipamentos, né, da propriedade. Então, nas áreas rurais, claro, em associação é muito difícil fazer isso tudo sozinho, mas nas áreas rurais a gente tem, inclusive, uma possibilidade de soberania sobre a matriz energética que a gente usa para se locomover. Pensa bem, moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Qual a lateralidade de decisão que você tem para criar autonomia nessas 5 áreas na sua vida em grandes centros urbanos verticais? É zero. É daí a urgência. A gente precisa fazer um êxodo urbano urgente. Nós precisamos criar uma outra cultura dentro da qual as pessoas não abram mão da sua autonomia, não abram mão da sua soberania alimentar, não abram mão do direito à pertença a um território. Só pessoas criando e vivendo uma cultura como essa podem de fato ser eficazes na construção de uma política descentralizada, na construção de um viver que cuida das pessoas, ao invés de uma sociedade que descarta as pessoas, que moe as pessoas. Então, pense nessas 5 áreas. É uma boa chave para pensar o que você realmente tem de autonomia na sua vida hoje. Você pode ter muito dinheiro, mas se o mercado estiver fechado, como é que você come?
Você pode ter muito dinheiro, mas se o posto de gasolina não tiver gasolina e diesel, como que você se locomove? Você pode ter muito dinheiro, mas se tiver uma falta de gás, qual a sua possibilidade de fazer um fogão a lenha dentro de um apartamento? Então, o viver urbano, ele é muito frágil e, enfim, é curioso que a gente não pense sobre isso, mas o viver urbano, áreas muito essenciais do nosso viver, estão sob o domínio de pessoas que não estão nem aí pra gente. Essa é a realidade que a gente vive hoje nos centros urbanos. Então, como que a gente recupera isso? Não é da noite para o dia, mas se não começa hoje, a gente vai ficar cada vez mais sem tempo. Então, esse é o meu convite para vocês, que a gente recupere o protagonismo, que a gente recupere a agência sobre as coisas que mais importam na nossa vida. Você quer filhos educados com habilidades manuais, com contemplação com a natureza, ou você quer filhos educados pela tela, pelo conteúdo programático de colégios que acham que o mundo vai ser por inteligência artificial? Você quer um viver onde você precise de cada vez menos seguro-saúde porque você vive cada vez mais saudável? Ou você quer um viver que você está cada vez mais estressado, precisa ganhar cada vez mais dinheiro e paga cada vez mais seguro de saúde, porque para ganhar dinheiro você perde saúde? Então, essa é a urgência do nosso tempo. Como que a gente prepara a próxima geração? Como que a gente prepara o resto da nossa vida com mais autonomia, com uma vida menos acelerada, com uma vida de acordo com os fluxos naturais? É daí a urgência, né? E aí eu faço o meu convite aqui para vocês, que é o meu objetivo aqui hoje. Como desenvolver os princípios, o planejamento para fazer um êxodo urbano urgente, mas acertado, economicamente seguro, um êxodo urbano que cuide das vocações, das qualidades de vida de vocês, das aspirações de vocês, um êxodo urbano que capacite vocês a tomar conta de um território, melhorando a saúde daquele território quando vocês chegarem lá. Esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês. Capacidade de planejar, de executar e de desenvolver esse caminho com segurança, com qualidade de vida, com saúde e com companhia. Pessoas que se importam, que entendem essa urgência, que sabem que a gente precisa de fazer essa mudança. Aqui eu estou falando do programa de êxodo urbano urgente, né? São 8 semanas, a gente tem 8 aulas temáticas específicas que vão desde do planejamento até o desenvolvimento de negócios ligados ou não com a produção primária, mas negócios que podem viabilizar a vida das pessoas numa cidade pequena, numa área periurbana ou numa área rural. Aulas que falam de gestão, de planejamento, aulas que ensinam a gente, inclusive, a desenvolver ferramentas analógicas, né? Um caderno de gestão, um jeito de planejar, de executar e de anotar as coisas, de registrar as coisas que não depende de aplicativos, que não depende de corporações transnacionais. Aulas que trazem para a gente a capacidade de entender pelo menos a necessidade do planejamento diário no rural. A gente não pode comprar qualquer propriedade, a gente não pode ir para qualquer lugar. A gente tem que saber o que tem de insolação, o que tem de água, como é que é o solo da região. A gente tem que saber se aquela propriedade combina com as nossas vocações, se aquela propriedade, aqueles negócios que a gente imagina montar são suficientes para bancar a vida que a gente quer viver. Então é um programa de 8 aulas que vai desde o planejamento de como sair dos centros urbanos até como encontrar propriedades que combinam com as nossas vocações, com os nossos empreendimentos que a gente quer montar, com a necessidade de base material que a gente precisa para viver com dignidade. E aí, a cada aula a gente tira dúvidas, né? Então, na verdade, é um programa de consultoria em grupo. Poderia ser feito individualmente? Poderia, mas eu acho que ele tem que ser feito em grupo, até porque a gente desenvolve uma comunidade de prática. O que é uma comunidade de prática? É um grupo de pessoas que se reúne e troca ideias e experiências e aprendizados em torno de um objetivo comum. Então, dentro desse programa, vocês vão conhecer outras pessoas que estão em diferentes fases do êxodo urbano. Pessoas que estão planejando, pessoas que já estão executando e pessoas que já chegaram no campo. E aí você vai ter acesso a essa turma. Depois que você completar essa turma, você vai ter acesso às outras turmas
Então, os temas eles se repetem um pouco, mas as perguntas e interações, que são muito valiosas, elas não se repetem tanto, porque elas são específicas de cada grupo, de cada pessoa. Então, o meu convite para vocês é esse. A gente tem Programa do Êxodo Urbano Urgente, são 8 encontros, uma área de membros específica no meu site, um grupo no Telegram com acesso direto para tirar dúvidas e tal, e eu participo desse grupo ali com vocês. O livro que eu estou escrevendo e que a Luciana Jansen está fazendo a ilustração, que é o meu caderno de ida para o campo, vai servir de base teórica para esse programa. O livro sai só no segundo semestre agora, mas é a base teórica para esse programa, né? Então são 8 encontros, dá em torno de R$150 por encontro. Vocês podem pagar isso em até 12 vezes, são R$1.200 o preço dessa consultoria em grupo. E de novo, pago em até 12 vezes, e se vocês colocarem na ponta do lápis, são R$150 por encontro, para você planejar, executar, enfim, e rastrear todo o seu planejamento de transição. Encontrar propriedades mais acertadas, errar menos. Eu tenho atendido algumas pessoas que infelizmente compraram a propriedade errada, um investimento muito alto, que às vezes é difícil, né? Você tem que ter liquidez, conseguir vender para comprar outra. Então, a chance que a gente tem de caminhar junto, de errar menos e ser economicamente mais seguro é muito grande. E a comunidade que se forma em torno dessa consultoria em grupo, desse programa, é muito importante para todos nós. Eu sigo aprendendo, sigo inclusive usando algumas das dúvidas e das interações na escrita do livro, e as pessoas podem trocar ideia, inclusive encontrar talvez parcerias para fazer esse êxodo em conjunto, que é uma possibilidade também que barateia para muita gente. Não comprar terra sozinho, comprar coletivamente. Aí tem várias conformações, inclusive no programa eu falo sobre isso, né? Dá para fazer isso em formato de associação, dá para fazer isso em formato de ecovila e dá para fazer isso em formato de vizinhança. Não precisa necessariamente estar legalmente amarrado. Pode simplesmente um grupo de amigos comprar alguns lotes, alguns terrenos rurais, um do lado do outro. Também é uma conformação que tem dado certo para algumas pessoas. Então, programa de êxodo urbano urgente. Vai ter um link aqui no vídeo que vocês podem acessar, fazer a inscrição de vocês. Eu faço votos que vocês venham. Todas as turmas têm acesso a todos os programas. Então, se você está entrando nesse agora, você vai ter acesso ao que foi gravado antes. Se você entrar depois, você vai ter acesso a todos os prévios. E a ideia é que, além dos encontros gravados, a gente interage o máximo possível ao vivo. Então, a gente tem esses encontros semanais, são 8 semanas. E aí a gente começa uma nova turma. Mas todo mundo fica. Então, vai enriquecendo o grupo, a troca de experiência, o número de pessoas por estado, tem uma série de benefícios em manter essa área de membros no site e o grupo no Telegram, porque a gente vai se conhecendo e vai ajudando um ao outro a articular esse êxodo da melhor maneira possível. Nessa consultoria em grupo, então, a gente tem 8 encontros para essa consultoria em grupo. O que tem de específico dentro dela? Eu vou aprofundar muito mais essa questão do porquê do êxodo, dar um contexto mais embasado desses autores que eu citei para vocês hoje. Vou mostrar para vocês como a gente está repetindo os mesmos erros, como uma espécie de introdução, de justificativa. A gente vai falar sobre questões econômicas, né? A alfabetização ecológica, energética e econômica do êxodo. Essa questão do tempo. Por que a gente tem pouco tempo? Por que a dívida é tão arriscada? Por que a gente confiar na economia centralizada é muito arriscado? Dentro das consultorias, eu vou ensinar vocês a montar um caderno de gestão. Esse caderno ele é fundamental porque ele vai se tornar o polo, ele vai se tornar o cerne do seu planejamento. Esse caderno vai te ajudar a planejar a saída da cidade, vai te ajudar a estudar o planejamento rural, vai te ajudar a estudar o planejamento e a execução de empreendimentos rurais, né? Sejam na produção primária ou não. Então, um dos encontros a gente fala muito sobre o caderno de gestão. Daí a brincadeira, inclusive, do título do meu livro, né? As pessoas que trabalham com agroecologia no campo têm o caderno de campo. E aí eu estou fazendo essa brincadeira do meu caderno de ida para o campo. Então esse caderno é um caderno de gestão, uma maneira analógica da gente planejar e executar esse projeto, inclusive ir documentando as coisas, então muito importante.
Dentro dessa consultoria em grupo, a gente vai falar também sobre planejamento rural. Eu vou trazer uma boa base para vocês de planejamento de área. Vocês precisam saber escolher propriedades que tenham potencial para os negócios que vocês querem montar. Os riscos de estrada, os riscos de ter ou não ter água, riscos de erosão, qual, né, inclinação, aspecto solar, uma série de detalhes do desenho ecológico, que a gente tem dentro da consultoria também uma alfabetização nesse sentido de planejamento de área. Um dos encontros a gente fala muito sobre gestão de negócios rurais. Temos riscos muito mais graves para as pessoas que querem empreender no campo. Não é fácil, mas existem pessoas que têm tido muito sucesso e a gente consegue aprender com a experiência delas. Então, como que a gente minimiza erros, como que a gente adota princípios de gestão de empreendimentos rurais que blindam o nosso viver, blindam os nossos negócios contra esses riscos dessa civilização colapsante que a gente está vivendo nela. Vou falar também sobre um pouco de organização de ações em conjunto, a necessidade de comunidade para segurança, para aumentar a capacidade econômica dos grupos também. Então, nesses 8 encontros, vocês conseguem construir um arcabouço de conhecimento e ferramentas de planejamento e de execução. Então, ao final dos 8 encontros da nossa consultoria em grupo, você tem que sair capaz de planejar a sua transição e começar a executar ela. Todas as ferramentas vão ser transmitidas a cada semana em consultoria em grupo e vocês vão ter, de uma semana para outra, vocês vão ter, obviamente, cada um tem um caminho específico, mas vocês vão ter um trabalho a ser feito entre cada encontro, entre cada consultoria, para ir montando o planejamento de vocês. A ideia, de novo, é que no final do último encontro vocês saiam com um plano montado. E aí eu vou abrir uma nova turma, mas vocês vão ficar dentro da área de membros, vocês vão ter acesso às outras gravações, inclusive vão ter acesso às reuniões ao vivo também. E aí vocês podem ir refinando o planejamento de vocês e trazendo feedback do que vocês já estão implementando. Então, um ambiente muito rico de fertilização cruzada, de pessoas que estão começando, de pessoas que já estão no meio do caminho, de pessoas que já estão mais avançadas, e essa troca enriquece o caminho de todos. As consultorias em grupo são muito importantes nesse sentido de estabelecimento de rede também. Um espaço onde a gente conhece, convive e se articula com pessoas que têm noção dessa urgência, né? A gente deixa de ser visto como doido e passa a ser visto como sensato. Importante isso. Muita gente tem esse chamado, muita gente entende que precisa sair da cidade e fala para mim, Eurico, mas eu já estou com mais de 50 anos. Eu já estou mais velho, como é que eu faço? A gente pode e deve fazer esse êxodo independente da idade. Quem tem mais idade precisa fazer isso em conjunto. A gente precisa fazer isso com membros mais jovens da família ou a gente precisa, talvez, incubar outros viveres. Trazer uma pessoa, um casal jovem, para essa transição. A gente precisa conseguir protagonizar as soluções que são sistêmicas sem esperar que isso venha de políticas públicas. Isso não vai acontecer. Então, você já está mais velho, tem 50 anos ou mais, é possível fazer uma transição? É, mas precisa de apoio, precisa de grupo, precisa de comunidade. O que você precisa saber? Qual que é a sua necessidade econômica? Você vai já com a vida econômica garantida ou você vai e precisa se viabilizar no campo? Se você precisa se viabilizar no campo e você já tem um pouco mais de idade, você precisa de time com habilidades complementares. Você precisa avaliar muito bem a sua condição física, a sua condição de saúde, para poder fazer negócios que combinem com isso. Claro, você não precisa ser necessariamente a pessoa que vai fazer todo o trabalho físico. Você pode ter a parte mais de gestão do negócio, mas você vai precisar de time. Muitas pessoas falam, Eurico, eu entendo a urgência, mas eu não tenho terra e eu não tenho dinheiro para comprar terra. Eu conheço, já assessorei e eu faço isso, várias pessoas que têm empreendimentos rurais e que não têm propriedade rural. No meu caso, por exemplo, eu tenho desenvolvido um empreendimento com ovinos, eu não vivo na minha propriedade, eu tenho uma propriedade, mas eu não estou nela, e com isso eu desenvolvo o projeto aonde eu vou. Então é possível a gente fazer uma transição, é possível a gente fazer um êxodo urbano e não fazer primeiramente a compra da propriedade. Inclusive, para algumas pessoas que têm uma situação financeira
menos favorecida, é interessante que grande parte do investimento inicial esteja na experimentação e no desenvolvimento de negócios rurais e não necessariamente da compra da propriedade. Se você tem recurso limitado, você vai gastar todo o dinheiro comprando a propriedade e com que dinheiro você vai montar um negócio? Esse êxodo urbano, a gente precisa entender que do outro lado, o campo, a área rural, ela é multidimensional. Precisa de arte, precisa de educação, precisa de logística, precisa de comércio, precisa de professores, precisa de pessoas que trabalham com marketing, precisa de, enfim, uma infinitude de ocupações podem se viabilizar no campo, não só na produção primária. Mas a gente precisa entender que ao ir para o campo, como a gente vai se viabilizar lá? Porque se a gente vai para o campo e continua sempre tendo o dinheiro que vem de um trabalho na cidade, é um insumo externo que aumenta muito o nosso risco. A transição ela se complementa, ela se completa quando a gente consegue ter a maior parte da nossa renda vinda do lugar para onde a gente foi. O Dmitry Orlov, que é um dos autores que eu trago durante a consultoria em grupo, ele escreveu o 5 estágios do colapso. Ele fala o seguinte: para você viver em outro lugar, você precisa se tornar outra pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa começar com a propriedade, mas você precisa se tornar uma pessoa que empreende no campo. E talvez o negócio dando certo vai ser o que vai te ajudar a comprar propriedades. Inclusive, vários negócios rurais que facilitam a vida dos produtores rurais vão te dar acesso a propriedades rurais mais baratas. Então, a idade não é necessariamente um impeditivo. A falta de grana não é necessariamente um impeditivo. Uma outra coisa que é muito comum também das pessoas perguntarem é a questão da segurança. Ah, eu gostaria de ir, mas eu tenho medo. É uma preocupação muito comum do público feminino, né? As mulheres falam muito isso. Ah, eu tenho medo do isolamento, eu tenho medo do campo. Ao procurar um lugar para ir, a gente precisa identificar os lugares que têm uma cultura segura na região. O campo bem escolhido, o viver no campo, numa área bem escolhida, é muito mais seguro do que a cidade. A cidade a gente tem uma impressão de companhia, mas na verdade você está sozinho numa multidão. E no campo você às vezes tem menos pessoas em volta de você, mas se você escolher bem para onde você vai, são pessoas extremamente prestativas e solícitas. Então, é saber escolher para aumentar a segurança. É provável, inclusive, que escolhendo bem, você viva muito mais seguro ou segura do que na cidade. Várias dessas questões, várias dessas preocupações, elas se resolvem quando a gente faz um êxodo bem planejado e não faz sozinho. Para muitas pessoas, existe uma dificuldade de planejamento em grupo, né? Mas tem como a gente sanear, tem como a gente blindar o nosso planejamento de transição para tudo isso. Então você não precisa começar comprando a propriedade, você pode começar mais velho, você pode fazer em grupo, você pode fazer sozinho, pode fazer em família. Existem estratégias, existem formas da gente abordar isso. Mas a questão é, se você sente o chamado, se faça a pergunta se essas objeções que você levanta não são auto-boicote. Porque nós não temos muito tempo, esse programa de consultoria traz as ferramentas que você precisa e é importante que a gente entenda que a gente precisa protagonizar. E isso exige agência, exige essa determinação de começar a traçar esse caminho e percorrer esse caminho. Então, pensa bem de onde vêm as objeções, né? Se são inseguranças que a gente consegue resolver bem com planejamento, ou se são simplesmente gatilhos de auto-boicote que fazem você ficar parado, saber que precisa mudar, saber que precisa de uma outra vida, mas fica ali parado, né? Paralisado por medo, por insegurança, por muita informação. A ideia, inclusive, da consultoria em grupo é tirar as pessoas da parálise por análise, né? Quando a gente levanta muitas variáveis, as pessoas ficam, tá, mas eu começo por onde? E cada pessoa vai começar de um caminho específico que está diretamente ligado com as suas vocações, com as suas capacidades, com os seus desafios. Então não tem uma receita de bolo por onde começar. Cada pessoa, cada família vai começar de um lugar específico. Mas a gente precisa saber que lugar é esse e a gente só consegue fazer isso quando a gente olha com muita honestidade
para as nossas inseguranças. Se pergunte isso, se as suas inseguranças não estão se tornando auto-boicote e como que a gente pode abordar essas inseguranças construindo assertividade durante o processo. Não deixe de participar, uma consultoria em grupo que é muito enriquecedora e que eu tenho certeza capaz de resolver muitos desses desafios para as vidas de vocês. Se você pensa em sair da cidade, você não está louco. Se você pensa em morar de uma maneira com mais intimidade, com mais conexão com a natureza, você não é uma pessoa insana, uma pessoa desconectada, um abraçador de árvore. Não é isso. O chamado está muito claro para muita gente. A gente precisa construir autonomia. O lugar para fazer isso é como a base territorial no rural. Você vai encontrar dentro do meu trabalho outras pessoas que acreditam nisso e que já vivem isso. O conselho que eu dou para vocês, inclusive faz parte do programa também, um dos encontros a gente fala um pouco da questão financeira. Não é porque a gente tem um chamado pela natureza, tem essa vocação ecológica, que a gente deve negar a dimensão econômica. Pelo contrário, a gente deve organizar essa dimensão econômica para que a nossa ida para o campo permita com que a gente fique lá e plante outras pessoas no campo. Assim como eu tenho feito nos últimos anos da minha vida, eu faço votos que todos vocês que estão organizando uma vida para viver no campo tenham força econômica o suficiente para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Enfim, um programa que eu faço com muita vocação, com muita dedicação, tem apoiado a escrita e a publicação do livro, que vai ser o material didático desse programa. Então, eu faço isso com muita esperança de que a transição das pessoas seja o mais acertada possível. Nós não podemos mais esperar que as lideranças que nos trouxeram até a situação precária que a gente está nos centros urbanos resolvam essa situação. Não vai ser resolvido pelas lideranças, não vai ser resolvido de cima para baixo. A gente precisa protagonizar essa mudança, a gente precisa tomar essa decisão individualmente e encontrar as pessoas para caminhar junto com a gente para fazer isso de forma coletiva e amparada. O meu trabalho é uma plataforma que permite isso e eu tenho me dedicado a fazer isso. Uma das minhas missões, como eu falei para vocês, é plantar mais gente no campo. Não deixem para depois, a gente tem pouco tempo e dentro do meu trabalho vocês vão ter companhia, vão ter ferramentas, vão se alfabetizar nos princípios ecológicos, nos princípios de gestão e de planejamento para fazer isso da maneira mais acertada possível. Essa era a minha missão aqui hoje, trazer para vocês uma decisão mais acertada, explicar para vocês a necessidade de um êxodo planejado, de um êxodo estruturado. Então, está feito. E daqui para frente segue esse convite da gente seguir junto no programa Êxodo Urbano Urgente. Tem um link aqui, vocês podem clicar, podem fazer o pagamento de vocês, pode ser à vista, pode ser parcelado em até 12 vezes. Lembrando que é um encontro semanal, vai custar menos do que uma ida a um restaurante e vai com certeza trazer as ferramentas para vocês construírem a vida de vocês com mais autonomia, com mais saúde, com mais intimidade com a natureza, que é o meu trabalho. Espero ver vocês em sala, espero ver vocês na consultoria em grupo e dentro do grupo de trocas que a gente tem coletivo, que as pessoas compartilham as experiências e as dúvidas delas. Abraço, muito obrigado.